Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Nunes do Me Conta Aí. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou um brasileiro morando em Valência, na Espanha, já há um ano. Mas eu quero começar esse canal conversando com vocês sobre oportunidades que nem sempre a gente percebe que estão aí. Então nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi que eu fiz a minha primeira viagem internacional de graça para a Suíça. Vamos lá? Então, eu tenho 29 anos, estou morando na Espanha há um ano já com a minha esposa. Sou natural de Uberlândia, em Minas Gerais, bem no interior do Brasil, e morei 8 anos em Curitiba para poder fazer a universidade. Eu saí de casa bem cedo, aos 17 anos. Graças a Deus tive a oportunidade de vir de uma família aí de classe média em que foi possível que eu fosse morar em outra cidade sem passar necessidade. E eu sei que esse vídeo aqui, ele vai tocar muito num ponto que a gente fala muito de meritocracia, né? E que infelizmente ainda hoje as oportunidades não são para todo mundo. Mas o que eu quero trazer aqui é uma abertura de olhos para o pessoal, para que existem algumas oportunidades que nem sempre a gente vê tão claras. Eu quero contar para vocês a história de como foi que eu, nunca tendo saído do Brasil, mal conhecido alguns dos estados do Brasil, acabei tendo a chance de fazer minha primeira viagem internacional para a Suíça de graça. Então, para vocês entenderem, eu cresci em Uberlândia, que é uma grande cidade de Minas Gerais, tal. Sempre estudei em colégio público e minha mãe sempre fez questão em que eu fizesse outros cursos, outras formações, para que no futuro eu pudesse ter algum diferencial contra o pessoal, principalmente dos colégios particulares. E desde os 8 anos, então, começou a me inscrever em conservatório, onde eu descobri que a música não era para mim. Me inscreveu no inglês, que era algo que eu gostava ali, achava legal, então curtia fazer 2 aulas por semana, aprender uma língua nova. E quando eu tinha lá meus 14 anos, me inscreveu também num programa de jovem aprendiz, que foi onde eu comecei a aprender a lidar com planilhas de Excel, com rotinas administrativas e tudo mais, e onde eu acabei começando o meu primeiro estágio de trabalho ali com 15 anos, lá em Uberlândia mesmo. Acabou que quando eu cheguei no ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria fazer administração, que era o curso que tinha na minha cidade. Então, fiz o Enem e me apliquei para algumas universidades ali em São Paulo, em Curitiba, em Brasília, para poder fazer o curso de Comércio Exterior ou Relações Internacionais, que me parecia algo bem legal naquela época. Acabei que me tornei um bolsista, fui para Curitiba estudar lá, fiz estágio, acabei sendo efetivado em algumas empresas grandes até, mas em 2012, que eu estava com um belo de um emprego, veio a crise e a empresa que eu estava trabalhando era uma multinacional que tirou toda a operação do Brasil, e aí eu me vi ali sem oportunidade de emprego, concorrendo com outras pessoas que tinham 10, 15 anos de experiência para o mesmo cargo que eu. E com isso foi onde eu vejo que minha história começou a mudar um pouquinho, porque sem muita oportunidade de emprego, a minha chefe na época e uma colega de trabalho me convidaram para a gente poder abrir uma empresa para buscar fornecedores para empresas brasileiras que quisessem importar produtos, já que eu era formado em comércio exterior, falava inglês já, que eu tinha estudado desde pequeno, e começamos a empresa. Acabou que nos primeiros meses tudo que a gente tinha planejado não deu certo, a sociedade foi para se desfazer, e aí eu decidi que eu ia tentar um pouquinho mais, só que não tinha grana para me manter, então eu resolvi procurar um espaço de coworking lá em Curitiba mesmo, que é porque aí eu ia pagar por uma mesa e saía muito mais barato do que qualquer aluguel. Então saía menos de R$250 por mês para eu poder ter um lugar para trabalhar ali. E eu fiquei sabendo que nesses coworkings tinham muitas empresas startups, que eram as empresas que estavam iniciando ali, são poucas pessoas com muita tarefa de trabalho. E foi onde eu comecei a oferecer os serviços da minha empresa, em vez de buscar fornecedores, buscar clientes. Acabou que dentro desse espaço de coworking, eu criei muita amizade com o pessoal das startups ali, e estava surgindo em Curitiba um movimento novo que era o Startup Curitiba. Então que o pessoal estava organizando algumas empresas, o cenário, para poder realizar eventos, para poder realizar treinamentos, concursos entre empresas e desenvolver de fato o cenário startup em Curitiba. E eu acabei sendo convidado para me juntar a esse pessoal. E o que acontece? Como eu era bolsista, desde que eu entrei na faculdade, eu sentia que eu tinha que devolver de alguma forma o que eu estava recebendo. Eu estava estudando de graça numa boa universidade, então eu tinha que devolver algo para a comunidade. E aí eu comecei a me envolver com projetos voluntários. Então fui voluntário dentro do centro acadêmico da universidade, depois participei do Rotaract, que é um braço do Rotary para pessoas de 18 a 30 anos, onde eu fiz vários amigos, vários contatos que eu admiro até hoje, mantenho contato até hoje. E aí eu, dentro do Startup Curitiba, conheci um pessoal que estava participando de uma nova organização mundial ligada ao Fórum Econômico Mundial,
Mundial e que estava iniciando as operações ali em Curitiba com a ideia de fazer projetos ligados aí ao empreendedorismo, mas também ao desenvolvimento social, que era o Global Shapers Community. Então eu fui convidado para me juntar ao Global Shapers em 2013 e entrei para esse grupo e passei a me dedicar um pouquinho mais para o voluntariado. Foi quando eu comecei a ter uma visão que era completamente fora do que eu tinha do meu padrão de vida ali. Eu estudei numa faculdade particular, mas que estava todo mundo ali meio preso ao Brasil, com algumas exceções, e sem muita experiência no exterior. E quando eu entrei para esse grupo do Global Shapers, de repente eu vi que eu estava falando com o pessoal do mundo inteiro, de mais de 100 países ali, trocando ideias, desenvolvendo projetos juntos pela internet, e fiquei encantado e me dediquei muito ao projeto. E o que acontece é que todo ano dentro do grupo tem um gestor, que seria ali um curador, que é a pessoa que ajuda na comunicação do grupo e na gestão dos projetos que estão rolando. E aí no ano seguinte eu resolvi me candidatar para me tornar curador, para conhecer um pouquinho mais a fundo como que funcionava essa integração aí do Fórum Econômico Mundial com uma organizaçãozinha ali de voluntários dentro de Curitiba. A minha surpresa foi que eu fui eleito curador e de repente chega um e-mail para mim falando: olha, parabéns, você se tornou um curador, os treinamentos são feitos na Suíça, em Genebra, e agora você precisa organizar o seu passaporte para que você possa passar uma semana na Suíça com tudo pago. Cara, eu nunca tinha saído do Brasil nem para ir para o Paraguai. Eu já tinha o passaporte porque eu sempre fui meio cara de pau e estava me inscrevendo em tudo que era coisa, já tinha me inscrito pro aprendiz, que eu não passei, mas uma das questões é que você precisava do passaporte para poder evoluir. Então eu já estava com tudo meio pronto e aí fui me preocupar em saber o que eu tinha que fazer para ir para a Suíça e, lógico, quanto que eu ia gastar, quanto que eu ia precisar de grana, porque eu estava numa fase não muito legal com a minha empresa, mas eu não podia deixar a oportunidade passar. Acabou que a viagem era perto do meu aniversário e aí minha mãe teve uma ideia brilhante de pedir pro pessoal, em vez de me dar presentes, dar grana mesmo ali, para que eu pudesse comprar francos suíços, que é a moeda da Suíça, para pelo menos ter uma graninha para poder ficar ali 2, 3 dias aproveitando, porque eu estava com tudo pago, mas tudo pro evento. Aí acabou que juntando os presentes de várias pessoas deu R$1.000, na hora que eu fui trocar deu coisa de 230 francos. Mas aí eu falei, beleza, eu tô com a passagem paga, tô com o hotel pago, toda a alimentação lá, e eu vou ficar 2 dias a mais, 230 francos vai dar para sobreviver ali. E aí fui me planejar, né? Pegar e imprimir 2, 3 vias de todos os documentos que eu precisava para levar, embarcar sozinho para a Suíça, fazer uma viagem ali de 13 horas, que eu basicamente dormi a viagem toda. E aí cheguei na Suíça com o coração na mão, porque não conhecia nada, achei que lá eu podia falar inglês e o pessoal, todo mundo falava francês. E simplesmente eu precisava achar um hostel que eu ia ficar um dia antes do evento e quem disse que eu conseguia me comunicar. Peguei só o celularzinho no GPS e fui tentar achar, mas acabou que encontrei ali o hostel e quando eu cheguei tinham outras pessoas da América Latina que a gente já tinha trocado umas ideias antes dentro do grupo mundial para poder se reunir. Acabou que eu tive 1 dia e meio livre e aí depois foi toda a programação do Fórum Econômico Mundial. A viagem foi gratuita, de fato, mas era treinamento direto. Então, coisa de 10, 12 horas de treinamento, lógico, com os eventos no meio também. Mas o fato de eu ter chegado um dia antes, junto com o pessoal da América Latina, a gente estava com medo de chegar atrasado no evento no dia seguinte, foi que a gente foi convidado para um coquetel com o Murtar Kent, que na época era o CEO da Coca-Cola. E essa foi, de longe, para mim, uma das situações mais insanas que eu podia esperar. Acabou que no fim das contas eu gastei 180 francos, ainda fiquei com uns 50 francos para poder comprar lembrancinha, chocolate e tal. Passei uma semana na Suíça, tive uma oportunidade de conhecer mais de 300 pessoas de mais de 100 países, conhecer chefes de estados e tal. E ter meu primeiro carimbo no passaporte, tendo sido minha primeira viagem para a Suíça, que é um país super caro. Eu já estou há 1 ano aqui na Espanha e ainda a gente não tem coragem de poder ir para a Suíça gastar uma grana lá. E aí, como contrapartida desse treinamento, o que eu tinha que oferecer era fazer um treinamento para o pessoal lá em Curitiba, então para o meu grupo, e coordenar os projetos ali, executando pelo menos um projeto no ano. E foi o que eu fiz. Acabou que no ano seguinte terminou o meu ciclo como curador, e aí o próximo curador teve essa mesma oportunidade.
Depois disso, eu acabei tendo outras oportunidades para os Estados Unidos, que eu vou contar num outro vídeo depois também, mas que também veio através do voluntariado. Então o que eu quero deixar aqui para vocês é que, poxa, às vezes parece tão longe você pensar, poxa, vou fazer um intercâmbio porque é muito caro, ou vou viajar de férias para o exterior porque é muito caro, quero conhecer. Mas dentro da tua cidade podem ter algumas oportunidades, principalmente junto a organizações globais, em que você tem a possibilidade de fazer essas viagens. Existe, por exemplo, para quem conhece o Rotary, existem alguns programas de intercâmbio de jovens em que você troca famílias e sai super mais em conta. Não é de graça, mas o investimento é bem menor. Existem alguns outros programas também direto de bolsas, que você se aplica para bolsas de intercâmbio de faculdade e às vezes você ganha tudo pago. Então, dá sempre uma olhadinha. Se vocês quiserem bater um papo sobre oportunidades que podem existir aí, sobre programas que às vezes vocês queiram se candidatar, ou programas que vocês estão sabendo e que o resto do pessoal possa ter interesse, deixa aqui nos comentários. Eu acho que por hoje tá bom, não quero deixar os vídeos muito longos, e a ideia é que a cada vez a gente possa conversar sobre diferentes temas, no que seja mais interessante para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê e me conta aí o que vocês acharam.